Somos para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, toda adoração a Jesus. Glória a Deus. Hoje é nosso 7º dia da campanha. Estaremos orando pelo mês de julho. Eu tenho certeza que o Senhor, se o mês de julho existir, já está diante dele, antes da fundação do mundo, que nosso Deus é eterno. Queremos agradecer a todos pela presença, as nossas irmãs de Sales, que estão nos visitando nesta noite. Deus abençoe, viu, irmãs? Sejam bem-vindas, Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus com o diácono Josué. Ele estará trazendo a mensagem profundidade, águas profundas alcançando níveis sobrenaturais. Amém, pastor. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vocês não sabem o quanto que a gente tem que se aprofundar para estar aqui nesse lugar. É um lugar que dá medo, dá temor. Ainda mais para quem se afunda nessa profundidade uma vez por ano. Você se aprofundar e numa certa profundidade várias vezes, você até se acostuma e anda por lá mesmo e fica lá. A gente tem exemplo aqui na nossa frente de pessoas que andam no profundo, e é esse o objetivo. O tema de hoje, o pastor já disse: águas profundas alcançando níveis sobrenaturais. Níveis sobrenaturais, espirituais em Deus. Vou pegar a Bíblia aqui do pastor, que ela tem uma letra grande. Já se dirigindo para o tema, irmãos, vamos abrir em Lucas 5. Lucas 5, do 1, aí está marcado do 1 ao 9, irmãos, mas eu vou ler mais 2 adiante, porque completa o entendimento. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Não é ia. 2 barcos. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto
se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus. Quero que os irmãos inclinem sua cabeça, vamos pedir para que Deus tome conta da mensagem, porque não foi escolhido por nós, foi por Ele mesmo. Inclusive o fato de eu estar aqui não foi escolha minha, foi escolha de Deus. Então, Senhor Deus e Pai, nós cremos que o Senhor já está presente, assim como o Senhor deu a palavra, o Senhor escreveu a história, Senhor, e nós precisamos agora do Teu alimento, Senhor, do Teu entendimento, do Teu ensino, Senhor, da Tua mente em nós, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, nos aprofundar nesse tema ainda mais, Senhor, que até o dia, Senhor, no final dessa campanha, Senhor, nós possamos estar, Senhor, com os pés, mais do que com os pés nessa água, Senhor, mas inundados, Senhor, e podendo, Senhor, confiar mais em Ti, entregar nossa vida mais em Tuas mãos, Senhor, Te obedecendo. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Irmãos, como eu disse, esse lugar aqui é uma pressão terrível. A gente sabe que quanto mais profundo, a pressão aumenta, o risco aumenta, a coisa fica cada vez mais séria. E talvez seja por isso que a gente muitas vezes fica na praia. Porque quem que não quer ficar na praia, não é verdade? Quando você dissesse assim: olha, Jesus está na praia pregando. Ah, muita gente quer ir. Eu queria ir ver Jesus pregar numa praia, né, pastor? Mas Jesus, de propósito, ele saiu da praia. Meu Deus, eu estava aqui pertinho dele, agora estava de camarote, né? Agora ele entrou na água. Jesus se afasta de propósito. E quando Jesus se afasta, como lá no Getsemane, ele se afastou. Mas esse afastamento de Jesus, igualmente, quando a gente sente que às vezes Deus parece que se afastou, Deus se ausentou, tem hora que é assim, né? Tem hora que parece que Deus está ausente, que Deus se afastou. Mas é aí que está. Eu creio que assim como um pai fica olhando um filho de longe, fala, vamos ver o que ele vai fazer agora. Porque o filho perto do pai, ele tem muita segurança ali, ele está vendo o pai, mas às vezes o pai fala assim, agora é com você, vai. Pega a bicicleta, pega o carro, eu vou ficar aqui do lado, mas você vai. Isso daí dá um medo. Só se o filho for muito maluco, porque na verdade, a nossa vontade é estar ali, grudado. Pai, pelo amor de Deus, pai, não sai daqui. E isso daí é uma coisa natural da gente ter esse medo da primeira vez, de algumas vezes, como eu venho aqui algumas vezes na vida. Então é muito complicado. Vamos ler aqui a introdução. Existe um ambiente onde o evangelho é acessível a qualquer pessoa. Neste ambiente, todos desfrutam daquilo que ele faz. Não há seleção. Para muitas pessoas, viver à margem do rio é satisfatório. Elas vêm à igreja, cantam músicas, levantam as mãos, sentem arrepios e está tudo bem para elas. Mas existe um lugar diferente em que quem quer viver algo mais, para quem quer viver algo mais, experiências celestiais. Eu creio que muitos aqui, até de forma inesperada, já esteve num lugar profundo, como Jonas. Olha que profundidade que Jonas foi levado. E ele foi para um lugar profundo. Muitas vezes nós vamos para esse lugar profundo, mas não do jeito que Deus queria.
Eu conheço gente aqui que já esteve orando na barriga do peixe. E isso é, vamos dizer de certa forma, a contramão, mas é válido. A oração de Jonas, aquele dia dentro da baleia, dentro do peixe, foi válida. Deus ouviu. Mas não é um lugar, talvez, que a gente devesse frequentar dessa forma. O profundo que Deus quer que a gente chegue é no entendimento, no conhecimento dele mesmo. Isso daí, a gente experimenta isso no casamento. E como que a gente gostaria de ser compreendido? E às vezes num relacionamento de anos, muitas vezes isso não acontece. E de ambas as partes. Porque a gente, quando não se aprofunda no próprio conhecimento, a gente quer ser entendido. A gente precisa, a gente carece que a pessoa se aprofunde, fala, e você explica, e você fala como que você é, você dá as dicas, mas um relacionamento de casamento, assim, de casal, isso daí leva anos para uma pessoa não só conhecer, mas aceitar. Então, essa intimidade que Deus quer com a gente, que a gente não só chegue na praia, de domingo aqui, que nem o pastor falou, né? Eu venho a cada 15 dias por causa do trabalho, pastor. Mas de vez em quando a igreja está preta de gente. E calhou naquele dia de estar todo mundo disponível, todo mundo tem, hoje eu tenho que ir na igreja. Mas esse momento assim, deveria ser mais constante na nossa vida. Essa busca de Deus, porque tem dias que você sente a presença de Deus, já outros dias Deus não sente a tua presença, Deus não te vê. Incrível dizer isso, mas é a realidade. Tem dias que, então, a gente estava aqui cantando louvor, tudo que eu tenho é um aleluia. É pouco para um rei, é pouco, mas é o que eu tenho, e Deus aceita. Porque Deus fez cada pessoa um indivíduo único. E a gente tem alvos assim. Nosso alvo é Cristo, mas a gente também olha para o pastor, a gente olha para uma irmã que a gente admira, a gente olha para alguém de um nível assim mais espiritual que a gente fala, queria ser igual. E quando você sente isso, uma admiração, porque eu tenho na Bíblia assim alguns personagens como Daniel, como Paulo, como João Batista, que eu tenho aprendido mais também sobre João Batista. Que coisa! Gente, como você pode olhar para João Batista, para Daniel, para Paulo, e nós temos aqui a figura do nosso pastor, e você não sentir nenhuma vontade de chegar, você não ficar inconformado, como a mensagem do André de quarta-feira, que tocou muito no meu coração e veio me trazer uma paz assim, porque o André veio pregar a graça aqui na quarta-feira, porque até então eu estava muito apavorado, porque a palavra diz, nós não conseguimos aumentar, nós não conseguimos por nós mesmos. Ele fala um côvado, né? Mas um côvado é assim, é muita coisa. Quem que vai crescer 45 centímetros assim, pela própria vontade? Não consegue. Mas nós aprendemos nesses poucos dias aqui, na metade, né? Eu já estou virando a metade, que isso de nós pode começar com um aleluia, sim. O que eu tenho para o rei? O que eu tenho para o rei é um aleluia? Sim, tá bom? Ele aceita, porque vem do coração. Quando você fala aleluia, quando o irmão Toninho dá um glória a Deus gostoso ali, a gente chega a estremecer do lado também. É muito bom. Então tudo que você fizer para Deus, a parábola da viúva, da moedinha, está muito esclarecido ali. Nós podemos ser o mais miserável de louvor,
o mais miserável, mas o que você tiver, entregue para o Senhor. Mas entregue assim, entregue com todo o seu coração. E o bom de você entregar o louvor, o que você tem para Deus de todo o coração, é porque tudo que você entrega para Ele, Ele multiplica. É uma verdade, é uma realidade. Tudo que você entrega para Ele, o menor. Hoje você fala assim, eu vou ler um capítulo. Olha, você pode acreditar, você fala, eu vou ler um capítulo da Bíblia. Daqui uns dias você está lendo 7, 8, 10 e nem percebeu. Isso é uma realidade. Essa multiplicação dos peixes, multiplicação na pesca, ensinamento que Jesus traz assim, isso daí é na nossa vida. É na nossa vida. Vamos continuar aqui. Primeiro, propósitos incríveis não estão na margem do rio. Deus não nega acesso, todos têm direito, mas intimidade só os que fazem diferente. Quem faz o que todo mundo faz, tem o que todo mundo tem. Quem faz o que ninguém está fazendo, tem o resultado que ninguém está tendo. É verdade. É verdade. Segundo, um pedido inusitado. Após uma noite inteira de frustração, Jesus diz: dá-me o seu barco. Pedro estava cansado, lavando as redes para descansar. Pedro era especialista em pesca e sabia que as condições eram antes do resultado, vem a renúncia. Sempre focamos no resultado, mas antes do resultado vem a renúncia. Jesus precisa do barco? Não. Ele anda sobre as águas. Não é sobre o barco, é sobre tratar a frustração. Aqui, eu até pedi para que a gente lesse até o versículo 11, porque no versículo 11 está falando ali sobre renúncia. No versículo 11, depois de Pedro cair aos pés de Jesus, e irmãos, às vezes a gente diz um sim para Deus, mas só a gente sabe a que custo. Às vezes você obedece a Deus, que nem Pedro. Pedro, lance as redes no mar alto. Pedro falou assim, eu vou fazer porque o Senhor está falando. Vocês imaginam o que rolou dentro do coração de Pedro, naquele momento? A hora que ele simplesmente virou as costas para Jesus. A nossa mente tagarela, imagina quantas coisas que ele falou. Aí, eu estou falando isso porque não está escrito isso na Bíblia, mas a hora que ele se caiu diante de Jesus ali chorando e totalmente constrangido, ele deve ter pensado no que ele pensou. Ele deve ter falado, misericórdia, gente, quase duvidei do mestre, eu já tinha visto tanta coisa. Porém, quando ele viu o resultado da pesca absurda, onde já se viu, ele nunca tinha visto aquilo. Pescador velho já. Agora, por causa de um filho de carpinteiro que deu uma dica para ele, ele foi lá e ficou. Então essa condição de Pedro ali, prostrado diante de Jesus, irmãos, isso daí já aconteceu na minha vida, eu creio que na vida de todos aqui. E esse momento, a gente sabe que na vida do Pedro, esse momento passou, porque precisou de ele reafirmar a sua fé, e ele, como nós, por isso que uma palavra, vamos dizer assim, tendo um copo mais cheio, vamos olhar com graça para a gente, porque senão a gente vai ser consumido.
a gente olhando para nós naquele momento ali, Pedro se derramando a Jesus ali, somos nós, diante de um milagre extraordinário, como diz aqui, algo sobrenatural, nível sobrenatural. Nós já alcançamos isso com Jesus. Porém, outro momento da nossa vida a gente pode falhar. Só que se vocês que já conhecem a história, olha para o final da vida de Pedro. Olha a invejável situação de um homem, as experiências que Pedro no livro de Atos experimentou, de você ser resgatado de uma prisão. Aquilo ali é um nível muito profundo, sobrenatural, onde o anjo abria os portões automaticamente, que nem essas portas automáticas que tem hoje. Você está numa cadeia e Deus coloca a porta automática para você sair da cadeia. Isso daí é um nível de cuidado que Deus tem com a gente, porque quando precisou, que Pedro já estava transformado, e o ponto, além da obediência de Pedro, que foi e é para nós um ponto crucial, obediência é a palavra-chave de toda essa campanha. Eu não encontro, nessa campanha de profundidade, eu não encontro nada, e nenhuma lição que não tenha a chave obediência. Eu já venho, vamos dizer, há muitos meses, eu não lembro de quando que me tocou isso, e eu li na Bíblia, não me lembro quem que fez isso, mas Senhor, coloca obediência em mim. Irmãos, essa chave abre todas as portas em Deus. Todas. Vamos continuar, que eu sou demorado. Ponto 3. Dê um pouco mais a ele. Ele pede para Pedro empurrar o barco. Você está disposto a emprestar o seu barco para Jesus? Não para fazer o que você quer, mas sim o que ele quer. Pedro, mesmo cansado, ficou ouvindo o ensinamento de Jesus. E o cenário da frustração se torna palco para Jesus pregar. O lugar da frustração é o mesmo onde Jesus fará o milagre. Então, meus irmãos, isso daí eu já experimentei na minha vida também. O pastor me acompanha assim a minha vida. A gente tem um relacionamento bem íntimo mesmo. Às vezes eu conto coisas para ele que eu não conto para minha mãe nem para minha esposa. E por várias vezes assim, cenários de frustração, o pastor falava: Josué, vai acontecer assim, assim, assim. Eu falei: imagina. E hoje eu tenho os frutos disso. Hoje eu tenho os frutos disso. Então, cenários de frustração é dizer assim, irmãos, hoje a cruz para nós hoje, ela é um símbolo de libertação. Quando a gente fala em cruz, a gente canta a cruz, a gente prega a mensagem da cruz, e a cruz ressignificou. A partir de Jesus, houve um ressignificamento da cruz. A cruz que antes era um escárnio, a cruz que antes era uma coisa horrorosa, hoje a gente traz para a nossa vida. A gente traz para a nossa vida e ressignificou ela para nós em toda situação que exige o sacrifício nosso. A gente, como um ditado que tem por aí que diz: vamos para a cruz. Não aquela cruz de cravo, de chicote, mas muitas vezes a gente até experimenta isso. A gente na vida, para seguir o que Jesus pede, o caminho, muitas vezes a gente sente os cravos, a gente sente o chicote,
A gente sente o peso da cruz, mas tudo relacionado à obediência. Você pode fugir de tudo isso. Vamos continuar. Sempre existe um nível mais profundo. Exemplo, Daniel. Daniel 6,10, Daniel ora 3 vezes ao dia. Em Daniel 9, do 3, 20 e 21, Daniel ora súplicas, confissões e jejum. O anjo Gabriel o visita. Existem coisas que te trouxeram até aqui, porém é preciso ir para outro nível. Alguns resultados só existem em lugares mais profundos. Sim, às vezes a gente vê pessoas assim que a gente admira e a gente acha que aquilo ali é porque ela estudou muito. Sim, a gente tem que estudar. Passou por muitas experiências, sim. Só que em tudo que a gente está falando de buscar a Deus, de profundidade, tem, além da nossa obediência, primeiro vem a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é sensível. A gente aprendeu que ele é bem sensível, né, pastor? Você pode afastar o Espírito Santo com um sorriso. Você pode afastar o Espírito Santo com um pensamento errado. Então, de tudo que a gente aprendeu, a santidade, irmãos. A santidade. O trato com as coisas. No Antigo Testamento a gente vê o povo de Deus tendo muito cuidado no que toca, no que se contamina, com a limpeza. Isso daí, para eles, naquele tempo, servia de entendimento para eles naquele momento. Hoje, a gente entende que isso daí, na nossa vida, a gente também tem isso. Ao nível espiritual, a gente tem que entender que a gente não tem que tocar em algumas coisas. E quando eu falo tocar, não é só pôr a mão, é pensar, é olhar. Ontem eu estava recebendo no meu trabalho lá uma pessoa, e aí passou outra pessoa assim do lado, ele pegou e fez um comentário assim, vocês já devem ter ouvido falar: como não pecar? Aí na hora assim, eu falei assim: qual é o veículo do teu pecado? É os olhos? Não olhe. Não olhe. E eu falei, falei assim: mais vale entrar no céu sem os olhos do que ir para o inferno com os 2 olhos. Irmãos, isso daí é se purificar. Tem uma palavra que eu não sei dizer onde que está, mas diz assim: a gente há de dar conta de toda palavra frívola que dissermos. Isso daí, às vezes a gente é até brincalhão, eu tenho um cunhado que gosta muito de contar piada, e é crente, e eu amo ele, e às vezes a gente está sorrindo assim, falando: olha, vigia, irmão, vigia, irmão, porque é uma palavra séria, porque você sai do culto aqui, você orou, um culto de oração, um culto de Santa Ceia, e às vezes a gente sai, opa, já fiz a minha parte. Aí chega na segunda-feira de manhã, a pessoa toda já com a barrinha de energia, de unção, a barrinha da santidade lá embaixo já. Então é muito sério isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas de postura sim. Irmãos, aqui, essa postura aqui eu já citei. É a postura de um servo obediente, de um servo com temor a Deus, de um servo que cultiva a santidade através da busca
do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele exige que o lugar que ele habita seja um lugar santo. E na minha oração eu pedi para ele entrar no meu coração e queimar tudo. Essa é uma oração que a gente deve fazer. Senhor, entre no meu coração. Se tiver um cantinho ainda ali, começa a purificar tudo. Porque para o Espírito Santo habitar em nós, ele não gosta de casa suja, mal cuidada, mal cheirosa, uma casa desarrumada. A gente tem que cultivar uma casa limpa dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Então, vamos cultivar quais os pensamentos que a Bíblia já fala. Se há alguma coisa boa, alguma coisa de valor, alguma coisa que sirva para alguma coisa, pensa. Mas se você vê que aquilo ali não diz respeito a você, que aquilo ali não vai te acrescentar nem para você, nem para o outro, nada, para que pensar? Não tem como saber o resultado de quem ousou ir mais fundo se você estiver à margem. Assim, eu acabei atropelando e falei que realmente margem, como diz a palavra aqui, praia, glória a Deus por quem está na praia, porque muitas vezes a gente nem na praia quer ir. Então glória a Deus por quem está na praia, glória a Deus. Vamos chamar mais gente para vir ouvir Jesus na praia? Vamos. Só que chegando na praia, você vai ver que Jesus vai te chamar para ir mais para dentro. Ponto 5. Uma palavra de Jesus. Deus tem o hábito de cumprir sua palavra. Sobre a sua palavra lançarei as redes. Sim. Irmãos, existe o meu jeito. Existe o jeito de Pedro. Pedro tinha o jeito de pescar, Pedro tinha o conhecimento, tinha tudo. Como nós. O irmão Serginho ali, no seu serviço, ele tinha o jeito dele. E nós temos o nosso jeito. Só que não se trata em níveis espirituais do nosso jeito. Nosso jeito não conta. Quando chega para alcançar níveis espirituais, o nosso jeito não serve. O que serve é você saber o que está escrito na palavra. O que a palavra diz, inclusive sobre você mesmo. Tem gente que se menospreza, fala, imagina, eu não. Cuidado, porque não é isso que Deus quer ouvir da sua boca. Tem certas coisas que Deus vai dizer para você e você tem que concordar. Vai falar assim, não, Deus te amou, Deus te tocou, o Espírito Santo te tocou. E você fala, não. Então, eu sinto que muitas pessoas, apesar de estar muitos anos na praia, no raso, tem sempre esse problema. Tem sempre esse problema de, ou é medo, ou é timidez. E a Bíblia é severa quando fala em timidez, porque timidez, ela começa do nada, assim, que não tem nada a ver. Só que muitas vezes Deus precisa de um audacioso. Precisa que você seja audacioso. E você vai dizer não. Então, tem que ter cuidado. E a questão do medo, da profundidade, irmãos, tem pessoas assim que ousaram ser mais profundos e de repente eles falaram assim, nossa, eu orei para a irmã lá, eu até ergui a mão, me pus lá, só que depois minha vida, isso daí é um medo que a gente não deve ter. A gente tem que ser corajoso, porque fazer a vontade de Deus não deve pôr medo na gente. A gente tem que ter medo, é do contrário. A gente tem que ter medo
é de fazer a vontade do inimigo. Só que disso daí, eu creio que a maioria tem menos medo do que fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus muitas vezes envolve cansaço, risco. Envolve você abandonar, às vezes eu e a Nívia, nós estamos indo para a igrejinha da criança na segunda-feira. Você trabalha 12 horas e você sai, chega lá com o uniforme assim. Mas depois que você chega, é igual entrar na água do Sesc. O duro é pular lá dentro, mas depois que você pulou, aí você fala, ai, estava gelada, mas não quer sair mais. Então é assim, irmãos. Você sair numa segunda-feira para ir na igreja da criança, você fica, das 6 horas, você fica, ai, que sono, meu Deus, que sono. Só que depois que você chegou lá, que as crianças falou, aquela saudação das crianças lá, Pai do Senhor, irmão Josué. Aí você se derrete, aí você quer catar cada uma no colo, e ali você sente, a hora que você sai dali, eu já senti isso várias vezes, e eu sei que quando dá esse sono, quando dá essa cansaço, você fala, não, hoje eu não aguento, hoje não vai dar. Isso daí, irmãos, para qualquer coisa que você vai fazer. Tem gente que está na obra de Deus muito cansado, querendo entregar, não, eu já fiz. Não estou falando do neto, porque o neto não estou falando do neto nem do Eurico. Eu estou falando de outras pessoas que às vezes está fazendo coisas boas para Deus, só que parece que dá um cansaço, dá mesmo. Tem hora que você fala assim, não, já fiz a minha parte. Olha o pastor, coitado, quantos anos, né, pastor? Já fez a parte dele, mas eu acho que não está pensando nisso. Porque a gente tem que olhar, como a irmã Miriam pregou aqui, os resultados do nosso sacrifício, da nossa aceitação, da nossa renúncia, aceitação da cruz, renúncia à nossa carnalidade. Isso daí, irmãos, gera frutos na nossa vida, experiências profundas com Deus, gera autoridade, irmão. Eu tinha notado, estava quase esquecendo. Existe uma coisa que você tem de graça, que é o amor. O amor de Deus é de graça, todos. Só que tem uma coisa necessária, que é a autoridade. Muitas vezes essa autoridade, você fala, autoridade com você mesmo. A gente precisa de ter autoridade primeiro conosco mesmo. Agora, irmãos, quantas vezes a gente é procurado por pessoas e fala assim, reconhece, um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e abre o coração para você, e você fica, o que você fala? O que nós falamos para alguém que encostou ali no teu trabalho ali só para entregar uma carta, para pegar uma assinatura à toa, e do nada a pessoa coloca a vida para você. E aí? Ou você ouve alguém falar de um problema, ou você passa perto, você olha e fala assim, nossa, meu amigo está depressivo. E ele está quase, né? Ele só não fala diretamente porque não tem abertura. Mas você percebe a linguagem do mundo como é que está. A gente, espiritualmente, quando você está ligado com o Espírito de Deus, você consegue notar coisas que o Espírito está falando. Ore por isso, visite tal pessoa, faça tal atitude. Isso daí, além do contato íntimo com Deus, nessa profundidade, é essa autoridade que você recebe. Vamos passar para a conclusão. É necessário dividir aquilo que você recebeu com risco de perder tudo. Acabei de falar. O que você recebeu de Deus, você passa para frente. Às vezes a gente fica, eu vou evangelizar o quê?
vou fazer o quê? Como falar de Deus para as pessoas? Fala o que Deus tem feito. Fala do que aconteceu na sua vida. E esses passos aqui, irmãos, são passo a passo. É uma vida toda, porque às vezes você vai chegar naquilo, como Deus diz em Oséias, conhecer e buscar e continuar e buscar e conhecer a Deus cada vez mais. E lá nos mandamentos ele diz assim: amar a Deus de todo o teu ser, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, irmãos, a gente não está aqui nessa campanha colocando tipo assim um sarrafo e dizendo assim, ó, quem não pular por aqui está no inferno. Desculpa a palavra. Não existe esse sarrafo para todo mundo e todo mundo, o pastor vai pular e... Não, cada um tem o seu nível que Deus concedeu. Cada um tem o seu nível. E que você faça, assim como a viúva pobre, que você faça sempre o seu máximo. Sempre. Hoje você fez um pouco. O que não pode acontecer, como já foi pregado aqui, é você se conformar e ficar 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos no mesmo nível. E você falar assim, eu li o último livro, eu fiz a última oração, eu fiz o último jejum, e você não lembrar. E você vem aqui de quarta, quem vem, glória a Deus, e você vem de sexta, ou mais glória a Deus ainda, agora de domingo, e quem pode vir a cada 15 dias, se você, que nem diz Paulo, miserável, miserável. Paulo já falou da vida toda, né? Se eu pudesse adorar a Deus durante a minha vida, só na minha vida, miserável que sou. Irmãos, se Paulo na vida toda ele diz assim, que se ele buscar Deus e adorar a Deus a vida toda ele é um miserável, só o tempo de 80, 100 anos, imagina quem pode adorar a Deus e vem adorar a Deus poucas vezes, ou na sua casa poucas vezes, ou não sente aquele tremor por dentro assim, que você vê que tem alguma coisa te dominando. Isso daí é muito, desculpa a palavra, é realmente miséria espiritual. O que você vai fazer da sua vida? Qual atitude a tomar? Bom, irmãos, esse último ponto aqui, eu refiro a ele, qual a atitude? Não tem problema dizer, nós vamos ficar conformados? Eu acho que, eu já vi várias vezes, minha esposa não gosta que eu cite o nome dela aqui, mas muitas vezes ela sai do culto aqui no domingo, e quando ela está sozinha, que eu estou trabalhando, ela chega em casa, depois eu já estou lá, ela chega, e eu vejo assim uma profunda indignação de tudo que ela ouviu aqui na igreja, e ela conta, ela relata o que aconteceu, o que o pastor falou. Então isso daí é um sentimento que a gente tem que sair da igreja assim, sabe? Hoje, esses dias, eu quero que vocês peguem o vídeo da igreja de vez em quando, a hora que estiver lavando louça, a hora que vocês estiverem varrendo a casa, fazendo algum servicinho assim, que vocês podem colocar lá. Pega uma pregação, por exemplo, o primeiro dia da pregação que o pastor Anísio pregou. Pega a pregação da Santa Ceia, assim, de qualquer mês. Coloca lá, gente. Manda para alguém. Coloca em algum grupo. Dá um joinha. Eu estou falando isso para a obra de Deus. Porque muitas vezes eu escuto a palavra aqui, ela tem uma profundidade em mim, e eu gosto. Mas eu vou para casa, eu estou lá mexendo, fazendo minhas coisas lá, eu coloco a mensagem e fico.
Misericórdia, o que falou? Outro dia eu estava fazendo um trabalho e eu tive que ir lá catar um papel e escrever. Escrever, porque não é só o que o pastor está falando, é o que Deus está colocando. Porque quando você ouve, Deus acrescenta um outro entendimento. Você fala, o pastor falou isso mesmo? Mas eu entendi. E Deus te dá revelações. E pode crer, se você não anotar, 5 minutos depois, já era. E são coisas preciosas que você vai ser transformado. Você vai ser puxado para uma profundidade que você não estava antes. Só de ouvir. A palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o que nos leva ao Espírito é a fé, como o André já pregou. Ninguém vai ser condenado a não ser pela falta de fé. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus com mais reverência, não só aqui, mas nós temos a oportunidade de pegar ela. Coloca o áudio só, sabe, escuta novamente, ouve, sabe, medita. E a Bíblia, a mesma coisa. Outro dia eu lendo a palavra de Deus para minha mãe, eu peguei um versículo de Ezequiel, a gente ficou meia hora só naquele versículo, meia hora, e não aprofundou muito não. A gente só ficou assim, visualiza mãe, visualiza o que o profeta está vendo. Porque se você passar correndo, você não entendeu nada. Então, vamos meditar. Aqueles que têm dificuldade nesse aprofundamento, um conselho que eu dou é: comece a reouvir as mensagens. Mas reouvir, se não entendeu, volta lá, deixa eu ver o que ele falou. Da mesma forma, a Bíblia, seja tipo assim, não seja de passagem não, entenda o profundo, como a gente faz aqui na sexta-feira, porque um versículo, ele está por toda a eternidade, desde esses 2000 anos, e ele vai falar de várias maneiras. Então esse para começar a colocar o pé na água esse ano, vamos prestar atenção, reouvir, reassistir. Não precisa nem assistir, escuta, volta lá e faça novamente. E a Bíblia a mesma coisa. E se você está ficando muito tempo sem jejuar, ou nunca jejuou, ou está orando 10 minutos, ou só de manhã, a gente tem que começar a colocar um pé na frente do outro. Porque a palavra de Deus diz que aonde você colocar a planta do seu pé, e às vezes a gente tem pegado isso daí só com coisas materiais. Eu vou pôr o pé no carro, na casa, no terreno, no meu negócio. Mas irmãos, se você entrar na água, aonde você colocar a planta do seu pé, confiando, Deus não vai deixar você voltar para trás, tá bem? E talvez no próximo ano a gente vai estar numa profundidade que a gente não vai estar mais se governando, é o Espírito que vai estar governando, tá bem? Agradeço os irmãos pela atenção. Vamos estar orando agora para o mês de julho. O pastor acho que escolheu o mês de julho porque eu faço aniversário no mês de julho e ele também. Vamos ficar pé. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que muito, Senhor, o Senhor queria falar, mas nós agradecemos, ó Pai, que essas palavras gerem em nós, Senhor, um desconforto, Pai. Gere em nós um desconforto e nós ficamos inconformados com a nossa profundidade, Senhor. Aliás, com o nosso nível raso, Senhor, de entendimento da palavra, com o nosso nível raso de busca, de sacrifício, de renúncia, Senhor. Oh, Pai querido, tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. De nós, Senhor, que não temos, Senhor Deus, se atentado, Senhor, com mais cuidado, Senhor, para aquilo que o Senhor está dizendo, Pai. Como diz a palavra, Senhor, queremos ter ouvidos para ouvir, Senhor. Não só orelhas, mas
mas nós queremos ter ouvido, nós queremos ter um coração, Senhor, sedento, Pai, faminto, Senhor Deus, para toda a palavra que venha da sua boca, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. O que está acontecendo com a gente, Senhor? Senhor, que nesse mês de julho, Pai, nós já possamos estar lá no meio das águas, Senhor, do entendimento, Pai, do teu rio santo, Pai, que flui do teu trono, ó Senhor. Que no mês de julho, Senhor, nós possamos olhar, Senhor, reassistir essas mensagens e dizer assim: avancei, eu avancei. Glória a Deus. Que todos aqui, Senhor, no mês de julho, ó Pai, possa estar, Senhor, bem avançado, Senhor, no seu caminho, bem avançado no entendimento de Cristo, da sua vontade, na plenitude, Senhor, de tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Que o nosso nível, ó Pai, seja rompido, níveis que têm estado estancados, ó Pai, por anos, Pai. Há muitos anos que nós estamos nesse caminho, parados, ó Pai, à beira do caminho, esperando, como se fosse um coxo, mas não, Senhor, que o teu respirar, que o teu sopro venha sobre nós, ó Pai, nessa noite, nesse mês, nessa campanha, Senhor, que a gente possa avançar para níveis mais profundos no entendimento, na busca, na rendição, na entrega, Senhor. Que a gente possa, nesse mês de julho, Senhor, estar contemplando, Senhor, até uma família melhor, porque todos os frutos, Senhor, de todos os passos que nós vamos dar, esses frutos vão ser acrescentados, os frutos do Espírito, os frutos, Senhor, que vêm nas suas promessas, que diz que busquemos o primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas, não vamos ficar sem as demais coisas não, mas vamos buscar esse reino do céu. Aleluia, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, que nesse mês de julho, Pai, possamos estar cada vez mais cheios da Tua presença, cada vez mais cheios do Teu Espírito, cheios de entendimento, cheios de ousadia, Senhor, cheios de coragem, e podemos, Senhor, testemunhar e pregar, Senhor, para que as pessoas possam nos ouvir, olhar para a nossa vida e dizer o quanto nós somos diferentes, quanto estamos diferentes. Para isso, Senhor, eu prego, Senhor, eu declaro na vida de todos aqui, de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que a sua vida será mudada, se você colocar o pé na água da busca por Deus, da busca pelo Espírito Santo, em obediência, para que você chegue aonde Deus tem para você, em níveis espirituais. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos e nós te agradecemos no dia de hoje. Amém, ó Pai. Amém, Senhor. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Amém. Não se esquecendo, amanhã a campanha continua às 20 horas. Estaremos juntos aqui, orando pelo mês de agosto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.